eu tenho aí a minha história de profissional, assim, né? Com relação com cultura pop, há 25 anos. Se o Omelete tem 23, eu tenho 25 anos. Comecei a trabalhar muito cedo. E quando a gente era moleque, a gente... Enfim, sempre gostei muito de ser fuçador, mexer em PC, computador. E aí, nessa época, eu tive meus primeiros contatos com coisas mais relacionadas ao mundo nerd, principalmente games e esportes. Na época nem chamava esportes. Counter-Strike, na época, né? Que era o CS, beta... Teve o beta 1.6, mas já foi bem avançado. Joguei 1.2, 1.3. Eu jogava 1.6. Exatamente. Jogo ainda. Já é uma coisa mais de gente jovem. 1.6. Mas, enfim. E aí a gente começou... Vendia computador. Comprava peça na Santa Efigênia, montava um computador e vendia. Então, nessa a gente começou a levantar o que na época foi uma das primeiras agências digitais do Brasil. Hoje ouve-se falar muito de agência digital, né? Mas na época, isso eu tô falando de 2000, 99 e 2000. Caramba! E aí, enfim, o Omelete nasce dentro dessa agência, que era uma agência digital, produzindo conteúdo para a internet. Então, imagina vocês que estão aqui produzindo conteúdo diariamente, o que era produzir conteúdo para a internet 23 anos atrás. Imagina se isso aqui fosse escrito. Nossa! Era basicamente isso. Se esse episódio aqui fosse escrito. E aí, bom, dinheiro não existia, né? Você fazia por puro amor, porque as marcas não olhavam para isso. Não tinha nem como monetizar. Hoje em dia, você tá com o celular, passa o cartão e tal, você nem vê que você gastou, né? Na época não dava para fazer isso e tal. Então, você realmente fazia as coisas por amor à produção de conteúdo e, mais do que isso, por amor à cultura pop, ou qualquer que seja o conteúdo que você fosse produzir. Era Blogspot? Era .com.br? Já era .com.br, mas a gente tinha que cadastrar no KD, que era... o site de busca, eu lembro do site KD. de busca, Alta Vista. Você tinha que cadastrar em 2, no Alta Vista e no KD, aí você tava bem. Nossa Senhora. Então não era igual hoje que o Google vai lá e, né, mapeia a internet inteira. Então, enfim, falei que eu ia começar de longe, mas eu vou dar uma acelerada na história, porque no meio dessa confusão de um monte de gente junta apaixonada, né? Tecnologia, que sempre foi um coração do que a gente fazia ali na agência. E nasce o Omelete. E na época eu era responsável pela área de games, que sempre foi o meu coração, assim, sempre fui uma pessoa apaixonada pelo universo dos games. E a gente começa a produzir conteúdo. Aí o Omelete, como toda a internet, no final ali dos anos perto de 2010, 2011... começa a dar uma balançada, porque chegam redes sociais no Brasil, né? Então, enfim... Chegam plataformas de vídeos. plataformas globais e tal. E a gente que estava super bem posicionado como um blog, não estava preparado para concorrer contra empresas globais, né? E aí, nesse momento, o Omelete precisou se reinventar, né? E aí, o que se faz, né? Quando a nossa maior fonte de renda eram as marcas, na época, porque não dava para vender nada pela internet direito na época, a gente começa a criar produtos e novas ideias que, enfim, a gente estava todo mundo lá, tinha uma plataforma, a gente tem que trabalhar, né? Falam que a criatividade nasce muitas vezes da dificuldade, do desespero. Né? Do desespero. Às vezes você ser criativo não é uma opção. É o desespero, vamos. É a necessidade, Outro dia mandaram no Instagram perguntando assim, de onde você tira inspiração para escrever seus textos? Eu falei, dos boletos. Boletos chega, eu fico criativa. Produtividade máxima. Exatamente. Da onde vem a criatividade? Tem que entregar. Tem que fazer, tem que pagar boleto, tem que... E vocês que acompanharam tanta mudança de cenário, assim, vocês tiveram que se reinventar várias vezes, né? Exatamente. E assim, quando você começa a crescer equipe, aí já não é mais só você, porque, né, tudo começa a envolver mais pessoas e tal.